Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. O quarto vídeo da série, intitulado As Promessas da Lei, o mundo de responsabilidade sem limite, aborda como a lei de Deus estabelece um mundo de consequências justas e equitativas, em contraste com as estruturas humanas que frequentemente buscam minimizar ou transferir a responsabilidade. Neste vídeo, exploraremos como a responsabilidade limitada, amplamente aceita em sociedades modernas, contradiz os princípios bíblicos de justiça e responsabilidade, promovendo uma falsa sensação de segurança e incentivando a imprudência econômica e moral. O conceito de responsabilidade limitada, predominante no direito corporativo moderno, exemplifica uma tentativa humana de fugir das consequências plenas de suas ações. Em uma sociedade onde a responsabilidade dos acionistas é limitada ao valor de suas ações, as pessoas são encorajadas a correr riscos desproporcionais, transferindo os custos de seus erros para terceiros, geralmente o Estado ou outros indivíduos. Essa prática é enraizada em pressupostos religiosos humanistas seculares e ganhou força em um mundo moldado pelo darwinismo e pelo materialismo. Na perspectiva bíblica, a responsabilidade é integral e indivisível. Deus, como legislador e juiz soberano, exige que cada pessoa seja plenamente responsável por suas ações. Ezequiel 18:20. A lei de Deus não permite a transferência de culpa ou mitigação de consequências através de estruturas artificiais, como as leis de responsabilidade limitada. Em vez disso, ela ensina que cada pecado, inclusive os pecados econômicos, tem um custo que precisa ser pago. Romanos 6:23. A lógica por trás das leis de responsabilidade limitada é essencialmente socialista, transferindo o peso das falhas individuais para a coletividade. Esse sistema contradiz a ordem bíblica, que enfatiza a justiça distributiva, na qual cada um é recompensado ou punido de acordo com suas ações. Deuteronômio 24:16. Além disso, ao incentivar riscos desmedidos, essas leis corroem a ética cristã, que promove diligência, prudência e integridade nos negócios. Provérbios 22:3. Por fim, a rejeição histórica da responsabilidade limitada em eras cristãs anteriores reflete a influência dos valores bíblicos sobre a sociedade. Com o avanço do secularismo, esses valores foram substituídos por uma ética de conveniência que busca minimizar as consequências do pecado ao invés de confrontá-lo. Contudo, o pagamento pelos pecados econômicos não é eliminado, apenas transferido, resultando em injustiça e opressão, algo que a lei de Deus condena categoricamente. O ateísmo e o materialismo oferecem ao homem a ilusão de uma existência sem interferências externas e de responsabilidade limitada. C.S. Lewis, antes de sua conversão, descreveu sua atração por um universo materialista, devido às suas demandas reduzidas. Antes, melhor dizendo, da sua suposta conversão. Porque, dada a sua teologia, eu tenho minhas dúvidas quanto à sua conversão. Mas isso é um outro assunto, para um outro vídeo.
um outro tema e assunto. Bem, então retomando o assunto. C.S. Lewis via o ateísmo como um refúgio onde nenhuma autoridade transcendental exigia obediência e onde o suicídio era uma possível saída em face de desastres insuportáveis. Contudo, essa visão refletia o desejo de manter áreas da vida isentas de qualquer interferência divina, o que ele descreveu como um ódio à autoridade. No entanto, essa busca por um universo de responsabilidade limitada é uma negação da realidade. O homem não pode escapar das consequências estabelecidas por Deus, que permeiam todos os aspectos da existência. Deuteronômio 28, 2 e 15 deixam claro que bênçãos e maldições alcançam o homem conforme sua obediência ou desobediência à lei divina. Assim, o homem está cercado pela responsabilidade ilimitada no universo de Deus. O esforço ateísta de criar sistemas políticos e econômicos que minimizem a responsabilidade, como o socialismo, é uma tentativa fútil de escapar das consequências naturais do mundo criado por Deus. Na prática, tais sistemas frequentemente transferem as responsabilidades para terceiros, sem jamais eliminá-las. Em contraste, aceitar a realidade da responsabilidade ilimitada diante de Deus é o caminho mais seguro para o progresso e a verdadeira segurança. A rejeição à responsabilidade ilimitada diante de Deus leva o homem a buscar alternativas que lhe permitam negar a soberania divina, enquanto afirma sua própria autonomia. Essa negação se manifesta de duas formas principais: no ateísmo explícito e na pseudo-aceitação de Deus. O poema Invictus, de William Ernest Henley, simboliza a atitude do ateísmo, com sua famosa declaração de que o homem é o mestre do seu destino e capitão da sua alma. Essa visão reflete a busca por autonomia total, rejeitando qualquer interferência divina ou responsabilidade além de si mesmo. Essa perspectiva, embora atraente para indivíduos imaturos e rebeldes, é essencialmente uma tentativa de fugir da realidade da soberania e das demandas de Deus. Por outro lado, a pseudo-aceitação de Deus, comum em movimentos místicos, pietistas e até entre certos círculos evangélicos, adota uma forma de religião que nega a lei divina. Essa abordagem foca em uma graça que desconsidera a obediência à lei e promove um evangelismo sem transformação verdadeira, frequentemente resultando em práticas contraditórias e blasfemas. Exemplos históricos, como os desvios antinomianos durante o chamado Grande Despertar na Nova Inglaterra, ilustram como esse tipo de religiosidade pode degenerar em um humanismo disfarçado de fé cristã. Essa falsa religião é, em essência, uma tentativa de limitar a responsabilidade do homem perante Deus. Ela nega a validade das maldições e bênçãos da lei, rejeita a soberania divina e coloca o homem como árbitro no final de seu destino. O pietismo, nesse contexto, oferece uma religião de conveniência e irresponsabilidade que, longe de ser bíblica, serve apenas para reforçar a autonomia humana e rejeitar o verdadeiro chamado
a obediência e submissão ao Deus soberano. A doutrina bíblica de Deus afirma sua soberania absoluta, conforme afirmado pela Escritura e pela teologia reformada. Deus, sendo o Criador, exerce controle total sobre sua criação através de seu decreto eterno e poder absoluto. Isso implica que a realidade, incluindo as ações humanas, está circunscrita à vontade divina. Contudo, como criaturas, os homens são confrontados com uma responsabilidade ilimitada diante de Deus. Seus pecados têm consequências eternas e temporais, e eles jamais podem escapar da presença ou do julgamento divino. Cornelius Van Til resume esse conceito ao destacar que o pecado só existe em um contexto onde Deus está continuamente presente e revelado. Ele afirma que o homem é incapaz de evitar o confronto com Deus em qualquer aspecto de sua existência, seja na criação ou em sua própria autoconsciência. Esse constante encontro com a soberania de Deus define a responsabilidade moral e espiritual do homem. Entretanto, o homem pecador frequentemente tenta subverter essa realidade, transferindo a responsabilidade de seus atos para Deus, ou reinterpretando a graça divina como uma licença para o pecado. Isso se manifesta em formas distorcidas de religião, como um pietismo que separa a graça da obediência à lei de Deus. Essa visão reduz Cristo a um mero instrumento para remover a culpa do homem, enquanto rejeita sua soberania e lei. Essa atitude, que transforma a fé em uma obra humana, é incompatível com o Evangelho bíblico, como Cristo afirmou em João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. O verdadeiro cristianismo reconhece que a salvação é um ato soberano de Deus e que a aceitação de Cristo envolve submissão à sua autoridade como Senhor e Rei, incluindo a obediência à sua lei. Negar isso é substituir o Evangelho pela religião pagã mascarada com linguagem cristã. No paganismo, a relação entre o homem e os deuses era baseada em uma troca, uma transação, sem compromisso ou verdadeira adoração. O templo pagão não era um lugar de culto, mas sim um mercado, onde o adorador comprava a proteção divina por meio de ofertas e presentes. A adoração não envolvia um serviço ou reverência genuína, mas sim a busca por um seguro contra problemas, com a esperança de que os deuses limitassem suas responsabilidades. Quando um deus falhava, o pagão procurava outro que pudesse oferecer mais benefícios. Essa visão reduzia a divindade a uma espécie de força contratual, onde a responsabilidade do homem era minimizada e a expectativa de bênçãos era ilimitada. O pietismo, com sua ênfase em uma vida vitoriosa, compartilha semelhanças com essa religião de responsabilidade limitada. A promessa de que, ao aceitar Cristo, todos os problemas serão resolvidos reflete uma mentalidade que busca evitar os desafios da vida cristã. Em contraste, a experiência de Paulo, que enfrentou sofrimentos extremos após sua conversão, revela que o cristianismo não oferece uma fé isenta de dificuldades. Sua vida foi marcada por perseguições, fome e muitas aflições, como ele mesmo descreve em 2 Coríntios 11, 23 a 27. A fé verdadeira, segundo Paulo, não busca escapar das batalhas da vida, mas enfrenta-as com a confiança de que a vitória final pertence ao Senhor.
Essa visão bíblica entende o mundo como um campo de batalha espiritual, onde os crentes enfrentam tanto as adversidades humanas quanto a luta contra o pecado e a ira divina. Fugir dessa batalha é rejeitar as responsabilidades impostas por Deus, enquanto enfrentá-la implica em sofrer as consequências do pecado, mas também experimentar as bênçãos da graça e da lei de Deus. A doutrina bíblica sobre a responsabilidade do homem diante de Deus se divide entre os não regenerados e os regenerados. Com a regeneração de Cristo sendo o ponto de transformação. Fora de Cristo, o homem está morto judicialmente, sob a condenação eterna, independentemente da moralidade de suas ações. Esse estado de morte espiritual é descrito como uma responsabilidade ilimitada diante da lei de Deus, com o pecado sendo a quebra dessa lei, o que leva à maldição e à separação eterna de Deus. A regeneração, por outro lado, não livra o homem da responsabilidade ilimitada, mas a transforma. No estado regenerado, o homem continua a viver em um mundo de responsabilidade ilimitada, mas sob a bênção de Deus, e não mais sob a maldição. A diferença está no relacionamento com a lei de Deus, enquanto os não regenerados são responsáveis pela maldição. Os regenerados são responsáveis pelas bênçãos de Deus. O sofrimento do homem não regenerado, com a rejeição da graça divina, culmina no inferno, onde a responsabilidade ilimitada, a maldição, é consumada. Já o regenerado, ao seguir a Cristo, é coberto pela obra redentora de Jesus, que assumiu a responsabilidade de toda a ira divina na cruz. Por isso, o homem regenerado é julgado, mas sua responsabilidade para com a maldição é limitada. E sua responsabilidade para com as bênçãos de Deus é ilimitada, tanto nesta vida quanto na vida eterna. A ideia central é que o homem não pode escapar de um universo de responsabilidade ilimitada. Mas a questão crucial é em que contexto ele se encontra. Em uma responsabilidade à maldição, por estar separado de Deus, ou em uma responsabilidade à bênção, por meio da união com Cristo. Em conclusão, a doutrina bíblica de responsabilidade ilimitada diante de Deus revela a seriedade do pecado e a abrangência da soberania divina. A responsabilidade do homem é inescapável, seja ele regenerado ou não. A regeneração em Cristo não elimina a responsabilidade, mas a redefine, enquanto os não regenerados enfrentam uma responsabilidade ilimitada à maldição. Os regenerados vivem sob a responsabilidade ilimitada das bênçãos de Deus. Isso se refere tanto na vida presente quanto na eternidade, onde a fé em Cristo e a obediência à sua lei determinam o destino final do homem. Assim, o universo permanece sob a autoridade soberana de Deus, e a responsabilidade humana não é uma escolha de escapar da lei divina, mas de ser fiel à sua soberania, recebendo bênçãos ou maldições conforme a aliança que mantém com ele. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que tenham gostado do conteúdo, que tenham edificado sua vida, que seja útil, não é? Ao longo da sua caminhada cristã. Bom, deixe o like, né? Curta o vídeo, comente, dê seu parecer e compartilhe com outras pessoas.
Obrigado pela sua atenção, por ter assistido o vídeo até aqui e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.